Fala pessoal, prazer para você que não me conhece, meu nome é Tauan Santos, sou fotógrafo e diretor da WeLink e esse é um projeto da WeLink Brasil e que se chama WeCash. Gente, esse podcast ele tá vindo em um formato totalmente diferente do que vocês já tinham visto anteriormente, né, no podcast que eu e o Lucas apresentava. E assim, agora esse formato está vindo com parceiros novos, ambiente novo, e assim, a gente está muito feliz porque muitas coisas estão acontecendo. E você que já começou assistindo, vai até o final que eu tenho certeza que você vai gostar demais. O intuito do iCash é trazer conhecimento para a galera do audiovisual. Então, assim, aqui nós temos convidados dos bastidores, digamos assim, né? Fotógrafos, videomakers, produtores, diretores, maquiadores, stylists, enfim, são várias profissões em que a gente vai, convida esses convidados para ter essa troca aí de experiência. E eu vou deixar para o Lucas se apresentar e explicar um pouquinho melhor para vocês. Bom, como o Tauan falou, eu sou o Lucas, diretor criativo e também diretor da WeLink, junto com meu sócio aqui. E a gente está muito feliz, muito mesmo, com essa nova etapa da WeLink, com esse novo projeto, né? Agora é um projeto que a gente pode chamar de nosso, né, Tauan? Exatamente, bom demais, né? Agora com as cores da WeLink, com todo o brand e com os parceiros que sempre acreditaram na gente, né? E que estão com a gente já há um bom tempo. Sim. Então, eu tô bem ansioso, não só para esse episódio, que é o primeiro, e a gente já começou pesado, né? Não, com o pé direito. Com o pé. A gente falou assim, meu, esse primeiro episódio tem que ser, tipo, com um brotherzão nosso, assim. Quem que a gente pode chamar, que tem um peso nessa nossa área Sim. e que, tipo assim, que tenha mais, assim, intimidade mesmo. Que eu, principalmente, colocou a câmera aqui, meu amigo, eu sou um outro tamanho, fico mais certinho, mais na minha. E aí a Mas é só no gente... começo, tá? Não, é Que só no no começo. final Já é. tá uma bagaceira, tá tudo certo. Não, mas antes de Mas, falar do nosso convidado, aham, vamos agradecer aqui a esses parceiros que estão com a gente. poxa, verdade. Brasileira, primeiramente, por ter aberto as portas aqui, né, para a gente desenvolver não só esse projeto, mas alguns outros projetos aqui dentro. E já até inserindo com relação à Brasileira Digital, é uma agência que é de influenciadores, artistas, né? Mas agora eles estão com espaço novo que tem também os estúdios. Sim. Então a gente está aqui em um dos estúdios de podcast, tem outro estúdio de podcast, tem estúdio de fotografia. E Júnior, um beijo, Lindomar, a Lindomar. galera, toda a equipe aqui da Brasileira Digital. Sem palavras, né, Lucas? Muito. Estou muito feliz de voltar para casa, né? Vocês Massa vão demais. ver aí minha história com a brasileira, a história do Tauan, e a gente está aqui hoje com o nosso projeto muito significativo É a para a gente. realização de um sonho mesmo, né? É. Muito massa. Agradecer também Johnny Rockets por estar com a gente nesse projeto, por sempre nos apoiar em vários outros projetos também, né? Nós somos clientes fiéis da Johnny já faz um tempo. Se falar sobre o cardápio, né, a gente já sabe de cabo a rabo, Nossa, é né? bom demais. E agradecer também nosso amigo aí, ó, o diretor da Johnny Rockets, o Alan Torres, Sim. que fez acontecer pra gente Ruber, aí. Chef Wagner, Malu, todo mundo da equipe da Johnny, Nossa, é bom que demais. E assim, vocês que me acompanham sabem que assim, eu já tenho até meio que um personagem que todo mundo remete a uma comida e assim, tinha que ter uma comida, né, nesse é, podcast. Bom e, demais. e também agradecer aqui o pessoal da Move Locadora, que se vocês estão vendo uma parte dessa estrutura, foram eles que nos ajudaram a fazer isso acontecer. Então, para quem estiver precisando aí de equipamentos, de agilidade, enfim, a gente vai falar um pouco mais deles depois, mas agradecer esses três. Não vou nem falar patrocinadores, né? Apoiadores do projeto, Parceiro apoiadores, mesmo, né? parceiros nossos aqui. Exatamente. Mas agora, vamos deixar de lenga-lenga e vamos direto ao bravo dos bravos, ao mestre dos magos. Com vocês, Latine Alonso. Que isso? Não, tá doido. Latine, primeiro quero agradecer por você ter aceitado, né, o convite de vir. Veio do Rio, Eu que direto para agradeço. cá. E para quem não sabe, o Latine é o nosso parceiro há anos já. A gente já fez muitos trabalhos juntos e tal. E a gente tava nesse namoro ali de falar, cara, vem pro nosso podcast e tal, e a agenda não batia. Se for E fácil também não aí, tem graça. e aí agora veio, né, com chave de ouro. Então, muito obrigado por você ter topado entrar nessa com a gente e estrear
o iCast. Obrigado a vocês, galera, pelo 15º convite que eu, que eu tava enrolando pra caramba. Mas, assim, foi aquilo que eu falei com o Tauan. Se eu não tivesse vindo da forma que eu vim, acho que não ia acontecer. São 3 pessoas com agenda muito corrida. Tauan me mandou mensagem na terça passada, né, menos de uma semana atrás. Cara, quando é que você pode? A gente vai começar a gravar de novo. Aí eu falei, cara, quando é bom pra vocês? Pô, segunda. Beleza, comprei passagem e estamos aqui. Queria agradecer o convite. E é isso, vamos trocar uma ideia aí sobre audiovisual e vamos que vamos. Não, eu já tenho várias coisas aqui na minha cabeça, assim, ó, falando, cara, perguntar. Mas antes, vamos. Tem uma geladeirinha aí da Red Bull. Caso Opa, você queira aí, ó, já dá vou pegar aquele um gelo pra gás e mim. tal. Pra gente já começar daquele Que a jeito, né, galera do Tauan? audiovisual não Léo, dispensa um. já pega um pra mim também, por Aí, favor. ó, tô falando. 2. Já bora. Não, tem gente que acha que é cenográfico nisso, É. né, Tauan? Pior que é. E essa geladeira, Nossa. Red Bull já tá com a gente, já tem uns 3 anos, né? Sim. E, não, é muito legal, porque se eu não me engano tem 3 ou 4 geladeiras dessas no Brasil. E a galera mandou aí a geladeira pra gente deixar no escritório. Sim, A gente teve que trazer as latinhas Deixar no aqui, né? cenário também. delícia. Deixa aqui, Longe. do ladinho. Deixa aqui. E é isso, Léo, eu quero começar perguntando um pouquinho da sua história. Você, desde criança, né, já cria vídeos, Sim. já mexe nesse meio audiovisual. E como é que foi esse início para você? Como é que você entrou nesse mundo do audiovisual e se apaixonou por ele? Começo do começo, né? Então, vamos lá. Cara, eu crio conteúdo, né? Estou na frente das câmeras, assim, de forma amadora, desde muito novinho. Eu lembro, eu tenho vídeos de eu com 8 anos, 7 anos, já fazendo vídeos que, por incrível que pareça, pareciam muito com os formatos que a gente vê hoje em dia no próprio YouTube. Só que naquela época nem tinha YouTube. Não tinha nem lançado ainda. Uhum. A internet estava começando a popularizar de fato e ganhar corpo, né? Aham. E aí eu vejo os vídeos de antigamente, é muito louco, eu fazendo tipo um tour pela minha casa, eu com 9 anos de idade. E aí eu comecei assim, meu irmão fez cinema, minha irmã fez design, e isso acho que guiou um pouquinho até o acesso que eu tive à câmera desde muito novo, então isso estimulou bastante. E aí lá para os 12 anos, uns 10, 12 anos, meu primo, que tinha já uns 14, 15, ele começou a mexer com Sony Vegas, que era uma época lá em 2010, por aí, que era uma época onde começou a popularizar também entre adolescentes, assim, época de blog, Aham. de, de sites, assim, MySpace. adolescentes, assim, começou a popularizar edição com Sony Sim. Vegas, com esses programas After Effects, quem estava mais especializado, assim. E eu, então, muito novo, puxado pelo meu primo, comecei a mexer com isso também. Obviamente, num nível muito menor, né? Um amador, claro, mas também um nível infantil, assim, eu mexia por diversão. Só que isso criou uma intimidade muito grande com a câmera e com a edição por si só. E passei minha adolescência inteira desenvolvendo isso como um hobby, um meio de Sim. diversão. Cara, eu com, sei lá, 14 anos, meu presente de Natal, acho, eu pedi uma mesa digitalizadora, né? Não sei se você sabe o que é aquele iPadzinho fechado que você Ah, escreve de e vai pro Eu computador. sei ilustração. qual é. Sim. Aham. Então eu com 14 anos pedi isso de Natal para fazer, tipo, começar a fazer animação. Que Aham. massa. E isso me desenvolveu muito de forma natural, né? Não, e você falou que, tipo assim, era uma forma super amadora. Só que, meu, esse dia você postou um vídeo, cara, bom. Tipo assim, pela sua idade, Sim, uma viagem, assim, Já tinha muito aquele massa. olhar, né? Exatamente, já tinha essa sensibilidade, essa estética, É. né? sim, Que você, Léo, tipo assim, eu acho que é o profissional que eu conheço mais perfeccionista que tem, assim. Eu acho sério. isso muito legal, muito bom. Então, isso é inclusive uma parada que é difícil. Apesar de eu ver como uma qualidade, tem que tomar um cuidado para não acabar sendo um problema, né? Exato. Porque eu sou muito exigente, até comigo mesmo,
e isso atrapalha um pouco as relações profissionais, não com meus clientes, acho que isso acaba ajudando, mas na hora de formar equipe e tal, em relações interpessoais, acho que isso é um ponto de atenção sempre meu, porque eu sou muito perfeccionista, mas assim, sempre tentando ser na medida do possível, tranquilo, assim, só prezo por um produto de qualidade, né? E desde muito novo, por eu desde muito novo fazer esses vídeos, esses detalhes acabam sendo muito naturais para mim, né? Prestar atenção nos detalhes, que os criadores de conteúdo que eu mais admiro, eu acho que tem esse ponto em comum, de olhar para os detalhes, né? Então acho que eu falo muito que o básico trabalhado na sua plenitude, ele acaba se tornando avançado, né? E eu acho que isso é muito olhar para os detalhes. Se você olha para os detalhes e faz o básico da forma correta, você vai chegar num nível avançado de forma muito mais rápida e direta, né? Legal. E quando a gente se conheceu, você estava falando sobre prestar atenção nos detalhes, né? Eu trabalhei 2 anos com o Rezende, um dos maiores, para quem não conhece, um dos maiores YouTubers do mundo, né? E ele também é extremamente perfeccionista, Nossa, o né? Pedro é. Cara, eu fico chocado como assim, ele olha o negócio, se não tiver do jeito que ele idealizou também, ele fala, não, vamos fazer de novo, Exatamente. incansavelmente, né? E aí, a gente se conheceu porque eu apresentei o seu trabalho, já te seguia, né, há um tempo, apresentei o seu trabalho pro Rezende, ele curtiu, a gente fez muitos vídeos juntos, né, 15 naquela vídeos em época, 3 dias. cara, foi pauleira. Mas deu tudo certo e foi um projeto muito legal, né? Você lembra desse projeto? Com certeza. Foi um dos grandes projetos que eu já fiz, principalmente pelo nível de dificuldade que ele demandou, né? Porque 15 vídeos de efeito de transição, esse tipo de abordagem criativa, em 3 dias foi realmente um desafio. A gente conseguiu dividir nesses 3 dias ali por dificuldade de produção e super rolou. Acho que a gente conseguiu Aham. entregar os 15 vídeos é, Uma excelência com muito, esse. Eu muito gostei muito massa. do resultado, nenhum deu errado. Eu estava um pouco apreensivo pela questão do Rezende nunca ter produzido esse tipo de conteúdo, Sim. muito menos comigo, né? Mas acho que super casou. Você falou que ele também é muito detalhista. Eu acho que não só nesse ponto, como em alguns outros, a gente bateu no âmbito profissional, né? Sim. No modo de trabalhar. E tanto é que fizemos muitos projetos depois. Você foi uma ponte aí entre dois criadores de conteúdo. Mas foi muito maneiro. Até hoje eu lembro com muito orgulho desse desafio que foi cumprido com excelência. Tem um carinho aí, né? Tem um Sim, massa Sim. demais. E Léo, comentando agora do mercado do Rio de Janeiro, nosso, com relação ao audiovisual, né? E São Paulo, você sente muita diferença do mercado de lá pro mercado de cá? E se sim, por quê? Enfim, me explica um pouquinho mais. Você que consegue trabalhar tanto lá quanto aqui, né? sim. Cara, então, acho que para quem trabalha no audiovisual, assim como em muitos outros mercados, não é segredo, né, não é novidade que São Paulo é onde as coisas acontecem, né? Então, apesar de em todo o país o audiovisual existir e ter uma cena, eu acho que a cena de São Paulo é maior, entendeu? Então, é normal a galera do meio, meus amigos de trabalho, comentarem que, cara, tem que estar em São Paulo se você quer levar para um outro nível o seu trabalho, né? Não digo nem nível de técnica e profissional, mas no nível de alcance nacional. Acho que estar em São Paulo, muitas marcas, Autoridade, né? muitas sedes estão aqui, né? Então isso acho que é uma grande diferença. Porém, eu acredito que tem espaço para todo mundo em todo lugar, né? Então, exemplo, eu tenho conhecidos de Brasília que fazem um ótimo trabalho em Brasília e dominam o mercado de Brasília. No Nordeste, tem diversos produtores de conteúdo incríveis no Nordeste que seguem sua carreira e fazem sua carreira no Nordeste. Assim como eu faço no Rio de Janeiro. Mas assim, eu acho que é indiscutível que é legal estar presente aqui. Assim como, por exemplo, ontem a gente, né, saiu para um restaurante e eu fiz um ótimo contato, uma amizade nova, e uma pessoa que eu passei a admirar muito Sim, profissionalmente, né, jantando num restaurante. Então acho sim. que São Paulo representa muito isso, que talvez o Rio não tenha tanto.
né? É. O fator comercial, ele está muito mais a um passo de distância, eu acho. Rio de Janeiro é uma cidade incrível, mas você tem que ir um pouco atrás, mais do que São Paulo. Uhum. Aqui tem muitas coisas que parece cair no colo, assim. É muito Exatamente. engraçado, Léo. Ontem, nesse restaurante que nós estávamos, a gente tava jantando aqui, aí do lado tava. Como que é o nome do rapaz? O Cássio, O Cássio o do famoso Rá-Tim-Bum. Ninho, O Nino Nino. do Rá-Tim-Bum, do Castelo Rá-Tim-Bum. E aí, tipo, gente finíssima, né? O Lucas foi fazer uma foto com ele Demais já chamou a gente pra ir pra peça pra dele, peça de teatro. E aí, É. óbvio, né? Eu, como um bom comunicador, já aproveitei e convidei ele Fez o pro convite. podcast. Então não perde tempo, você já sabe, né? Por sinal, um abraço, Nino. Nossa, gente fina demais, muito querido. E assim, é bizarro porque as coisas acontecem de uma forma assim Natural. muito natural aqui É. em São Paulo. Tipo, você tem que sair, você tem que estar no lugar, você tem que estar com as pessoas que, tipo assim, muitas coisas acontecem, né? É muito Sim. massa isso. Mas uma coisa que você falou que eu acho que é muito válido também, que chama atenção, é que, bom, existe bons profissionais em qualquer lugar. Então, muitas vezes as pessoas têm uma falsa ideia também de que, assim, para dar certo, para ser bom, para conseguir alcançar algumas coisas, tem que estar numa grande cidade, numa São Paulo da vida. Mas não, às vezes, se você foca ali também na tua cidade, você pode virar referência na sua cidade, no seu estado, depois quer expandir mais, aí vai de cada um, né? Mas eu acho que é bem legal você falar sobre isso, que, cara, você começou também ali na tua cidade, foi indo, foi conhecendo, e aí agora, com a autoridade que você tem, e aí você já vem trabalhando isso, né? Fez trabalhos até para fora do Brasil já, que a gente vai falar sobre isso. Mas é muito legal você também trazer essa visão de que, tipo, não precisa você estar em São Paulo para dar certo. Não, eu acho isso. Acho, inclusive, que São Paulo, ela potencializa muitas coisas, assim como potencializa também a competitividade e a concorrência. Então, tudo que joga para cima, geralmente, vários fatores. Então, aqui você tem muito mais exposição, muito mais contato com diversas marcas e players do mercado, mas você também vai ter mais competitividade, mais concorrência. Isso é legal, eu acho que a concorrência, ela é, inclusive, essencial para você evoluir, mas é uma ótima estratégia você dominar um mercado menor para depois partir para você jogar no tanque dos tubarões, Até né? por segurança, né? Financeira, tudo, estratégia, como você disse. Exatamente. Então acho que são baby steps, né? Você vai andando devagarzinho, daqui a pouco você está chegando onde você tem que chegar e sem pressa, sem pular etapas. Acho que é assim que dá certo. E você falou sobre essa coisa da competição, né? Que as coisas vão ficando mais difíceis, etc. E qualquer área, de qualquer profissão, né? E principalmente no audiovisual, você tem que manter sempre muito criativo, você tem que estudar muito. Como é que você faz para você se manter criativo em um mercado tão competitivo? Se atualizar, né? Olha aí. É uma doideira. Quem sabe o segredo da fábrica de ideias aqui, né? Tô zoando, Não, que você é tô zoando. criativo, viu, Léo? Tá pra nascer alguém criativo igual o Leonardo. Tá. Cara, então, assim, vamos lá. Falando de criatividade, né? Para mim é um pouco mais complexo do que muitas pessoas acho que acabam achando, né? É, apesar de ser simples, mas eu acho que você precisa entender a criatividade para você poder ativar ela assim como qualquer outra coisa, né? A gente primeiro conceitua algo para aí então estudar de fato e desenvolver aquela valência. Então, muitas pessoas veem a criatividade como algo, como é que eu posso dizer? Ela é mais vista como um sentimento do que uma qualidade. O que eu Uhum. quero dizer com isso? Amor. Você mede amor? Difícil medir amor, né? Difícil quantificar amor, porque amor é um sentimento, certo? Felicidade, é difícil quantificar felicidade. Agora, a sua habilidade em matemática, ela é metrificável, né? A sua habilidade em tirar foto, ela é metrificável. E eu acho que a criatividade, ela é muito vista como um sentimento ao invés de uma habilidade, uma qualidade. Quebrando esse paradigma, né, essa barreira que a gente tem de achar isso, a gente começa a entender a atividade como algo que pode ser ativado, entendeu? Então, eu tenho até um workshop onde eu falo muito sobre isso, explico. Se a gente for entrar nisso, eu vou ficar aqui até amanhã falando. Mas é entender um pouco
sobre os perfis e as personalidades que desenvolvem essa qualidade, essa habilidade da criatividade e assim desenvolvê-la. Então, vou te dar um exemplo bem básico. Né? Na escola, a gente aprende muito a, a solucionar problemas baseado em respostas que já existem. Tá? Então, quando você lê uma pergunta na escola, seja de matemática, seja de qualquer coisa, existe uma resposta onde você precisa alcançar ela. Né? Se você der uma outra resposta, às vezes não necessariamente errada, mas não é o que a professora quer, o professor quer, você vai ser reprovado naquela pergunta. Isso, por si só, já é um estilo de aprendizado muito ruim para a criatividade. Porque a criatividade, ela de forma generalista, assim, ela é a capacidade de você analisar problemas e propor soluções. Sim. E dentre essas proposições, você escolhe a melhor. Então, a partir do momento que a gente tem uma estrutura muito fechada do que a gente precisa responder, a gente passa a ser pessoas boas em responder o que querem. Então, você entra muito em formatos, né? Se encaixa muito em formatos. Quando, na verdade, seria muito mais interessante perguntas caindo, às vezes, mais para o lado filosófico ou de análise mesmo. Um exemplo. Um exercício muito bom para você desenvolver a criatividade. Pega um amigo e desenvolve uma carteira para ele. Uma carteira. Você tem que entrevistar ele, descobrir quais são as dores dele em relação à carteira de dinheiro, na identidade, sim, e desenvolver uma. Não tem resposta certa. Você vai ter que fazer a melhor carteira para o seu amigo, que você vai entrevistar. Isso você vai estar exercitando, analisar problemas, identificar soluções e escolher a melhor solução. Entendeu? Então, eu acho que na minha vida, eu sempre tento seguir esse tipo de estímulo. Então, cara, por exemplo, quebrou alguma coisa na sua casa, a luz não está funcionando. Ao invés de você chamar alguém para fazer, dá uma olhada de perto, tenta identificar problemas, propor soluções, escolher a melhor. Todos esses... Isso parece um pouco papinho de maluco, mas essas atividades menores durante o dia, elas exercitam muito a criatividade. Então, eu, por exemplo, no meu estúdio, eu gosto muito de fazer as coisas eu mesmo. Eu gosto de eu pegar e resolver um problema com a estante, otimizar espaços. Você pega, por exemplo, o Casey Neistat, que é um criador de conteúdo americano muito bom, que é uma referência para mim há anos. Ele tem vídeos que ele fala, customize tudo. Esse conceito de customizar tudo, nossa, ele é uma base da criatividade absurda. Então você tem uma mochila, cara, customiza ela. Você tem o seu equipamento, pensa na melhor forma de guardar ele, de como utilizar ele. A criatividade está nesses pequenos detalhes. Legal, entendeu? Muito importante. Muito importante não, muito legal, interessante pensar por esse lado assim, né? E você falou com relação à referência, né? Uma das suas referências. E tipo assim, falando de criatividade especificamente, eu vejo que você está sempre em movimento, está sempre criando coisas novas. Então assim, na época em que a gente se conheceu, você fazia muito efeito especial, enfim, atendia o mercado num geral. Sim. Dentro dessa área. E hoje eu já vejo que os seus materiais estão indo mais para uma pegada de cinema, um pouco mais de produção. Storytelling. Então, assim, você está o tempo todo em movimento. Uhum. Essas referências, onde você busca? Tipo assim, tem algumas pessoas específicas ou tem algum lugar que você encontra novas referências para você conseguir estar sempre se atualizando? Sim, então, cara, esse movimento de mudança, ele vem muito de uma pegada estratégica minha também, mas principalmente daquele ímpeto de artista mesmo, de encher o saco das coisas e... Cara, a gente tava conversando sobre isso ontem, né, Léo? É bizarro, tipo assim, a gente passa um período, aí, nossa, tá amando o negócio novo que você tá fazendo, daqui a pouco, tipo, blé. A mente inquieta, né? Toda hora em mudança. Exato. Todo. É bom que isso a gente cresce muito. Não, muito. E aí acho que é normal. Então, acho que quem para de ter essa ânsia por mudança acaba se estagnando profissionalmente, comercialmente, enfim, na vida, né? Mas, enfim, falando das referências, cara, eu tenho meus criadores de conteúdo que são referências na linha do tempo, assim, há muito tempo, né? Então, desde novo, eu admiro eles. O Zach King, Casey Neistat, Dan Mays, maioria são criadores internacionais,
que eu me interesso por uma pegada, talvez. Eu acho que o audiovisual brasileiro tem evoluído muito, porém ele se baseia muito em criadores internacionais, né? É E eu verdade. acho que o fato de eu consumir muito conteúdo internacional ajuda no sentido de entender as novidades antes de elas chegarem no Brasil. Então, eu acho que isso é uma grande questão das minhas inspirações. Sempre buscar conteúdos internacionais e não focar só na bolha que eu tô preso, né? A própria nova pegada de cena de filme e tal, mais cinematográfico, ela foi baseada em uma pesquisa que eu fiz procurando tendências novas das redes sociais lá nos Estados Unidos e encontrei alguns poucos criadores de conteúdo, nem tão grandes assim, produzindo esse tipo de cenas para o Instagram. É uma qualidade muito alta, cinematográfica, roteiros muito focado em atuação e tal, e sem fins comerciais, necessariamente. Uma produção mais Autoral mesmo, né? autoral para a rede social. E Legal. foi daí que eu puxei muito isso. Entendeu? Então eu estou sempre tentando buscar ali fora alguém que está se destacando, está começando a se destacar, porque, cara, é batata. Tipo, lança lá fora, passa alguns meses, lança aqui Tá dentro. aqui. Ô, Léo, só rapidinho, como você consegue tá sempre criando autorais, material Aham. seu e atendendo simultaneamente seus clientes também? Porque assim, O desafio de várias pessoas do cara, é uma audiovisual, né? loucura, porque eu e o Lucas com o Link toma um tempo nosso assim, que, meu, é uma doideira. É. Nós estamos todos os dias praticamente no escritório, o dia que você não Sim. tá no escritório, tá em gravação, E e a nananana, gente o tava falando sobre movimento. isso, né, ontem também, Uhum, que às vezes o operacional, as demandas ali do escritório, de cliente, etc., eles acabam tomando um tempo, o nosso tempo criativo de Sim. pensar, de você ter um insight, de você buscar referências. Então, o que o Tauan tá perguntando, eu acho que é muito importante até para as pessoas de casa conseguirem ter uma saída, né? Uhum. exato. E aí, tipo assim, só finalizando, cara, eu acabo ficando sem tempo, tá certo, né? Que a gente acaba arrumando muita desculpa, quem faz o Sim. tempo é a gente. Mas pra criar, eu amo, tipo assim, algo que me dá brilho nos olhos. Uhum. Fazer um material mais autoral, eu gosto muito de ir pro lado da moda. E eu vejo que você tá sempre fazendo um material legal, Tentando. autoral, sabe? É legal, isso é uma organização, enfim, explica aí como Então, que vamos você lá. Eu faz. acho que isso parte principalmente da falta de entendimento de que o seu maior cliente não é o cara que te paga mais, é você mesmo. Numa linha do tempo macro, assim, né, sem focar muito no presente, clientes vão e vêm, mas você vai estar sempre com você mesmo. Então, eu acho que essa consciência, ela vai alimentar a preocupação de produzir conteúdo, independente do que você está fazendo para fora, né? Então, olhar para dentro é muito importante. Inclusive, eu sinto isso na pele. Assim, você para de produzir, para de postar, cara, na hora para de vir job. É Assim, não verdade, é necessariamente vai bizarro zerar, isso. mas vai diminuir com Diminui certeza. bastante. E Aham. a partir do momento que você posta algum conteúdo novo, já começa a aparecer. Cara, teve o vídeo do Indiana Jones, aquele que eu dou a Aham. facada na múmia. Esse vídeo ele veio, eu fiz foi uma produção totalmente autoral que eu Inclusive, eu vou pedir para edição colocar esse vídeo aí pra dar uma enquanto olhada. você está falando, para a galera ver mais ou menos como é que ficou. Então, esse vídeo, ele na verdade foi uma produção totalmente autoral, onde eu gastei dinheiro para viajar, levei a galera para gravar. Quando eu editei e postei ele, no dia que eu postei ele, posso até mostrar pra vocês, cara. Eu postei ele em 15 minutos. 15 minutos. Tem lá os horários de postagem e de mensagem. Um shopping me mandou mensagem no WhatsApp pedindo um orçamento para 10 vídeos naquele estilo, um projeto anual. Juro por Deus. Tipo assim, foi Cara, é um puta de um contrato bom um retorno demais, né? assim. A gente acabou negociando, acabou que não fechou esse contrato inicial, mas é para mostrar o poder de você estar presente produzindo conteúdo autoral. Porque quando você produz um conteúdo autoral, eu acredito que assim, antes de você estar num certo patamar profissional e com reconhecimento do mercado, os seus vídeos autorais é a única chance que você tem para produzir o que você realmente gosta e o que você realmente vai aprovar É, 100%. É. Então, exatamente. quando você está começando, você não vai conseguir clientes que vão te dar total liberdade e vão te deixar criar do jeito que você quer e que vão aprovar no final. Então,
quanto mais inicial, quanto mais inicial você está no seu estágio de carreira, as pessoas vão te limitar mais. Então, Com hoje em dia, certeza. muitos clientes vêm até mim pedindo produções com base em produções que eu já fiz, entendeu? Então, acaba que fica num formato que eu estou muito livre para criar. Aham. Mas antes disso, eu só conseguia fazer o que eu gostava quando eu fazia para mim mesmo. Então, por isso que eu falo do seu melhor cliente ser você mesmo. E isso é que vai alimentar a sua energia. E é óbvio, quando entram mais jobs, com certeza eu diminuo, porque eu não sou maluco também. Mas eu tô sempre com essa preocupação na minha cabeça. Cara, eu tô produzindo um pouco para mim. Tô produzindo um pouco para mim. E eu acho que não é muito assim, eu vou postar qualquer coisa só para postar. Eu fico na minha cabeça como se eu fosse realmente um fornecedor de mim mesmo. Então, eu tenho que produzir para mim, não vou parar aqui 2 minutinhos, gravar uma coisa e postar. Eu quero parar, planejar, organizar e fazer com todo o carinho que eu faço para meus clientes, entendeu? E o retorno vai vir, com certeza. E falando em retorno, eu sei que durante a sua trajetória aí, você é muito novo, né? Quantos anos você tem? 24. Durante sua trajetória, você já teve grandes conquistas. Entre elas, uma assim que eu acho que todo profissional do audiovisual, ele ou almeja ou ele já fez parte, né? Todo mundo aí que trabalha com audiovisual, seja foto, vídeo, etc., querendo ou não, já passou pelos programas da Adobe, Uhum. já teve que aprender na faculdade. Eu mesmo tive que aprender na faculdade After Effects, Premiere, Photoshop, muitos tutoriais no YouTube aí pela vida. E você, hoje, é um dos managers de pré-lançamento dos programas, né? Das aplicações da Adobe no Brasil. Como que você. Eu vou bem na vibe da galera de casa, né? Como que você conseguiu isso? Uhum. Porque, assim, a gente sempre enxerga a Adobe Sim. como a maioral, né? Cara, lá em cima. E aí a gente sempre usando as ferramentas. Como é que você conseguiu chegar na Adobe? Veio com a Adobe estampada no peito, né, Eu Léo? já vim Inclusive mostra com aí a minha, com a minha Ah, empresinha aqui, ó, vem. Coisa chique, viu? É, Coisa chique, legal só demais. pra fazer uma graça. Cara, então, vamos lá. É, eu criava conteúdo já, né? E eu sempre, assim como todo mundo, né, via Adobe como uma marca, assim, objetivo, referência. referência também, né? No que diz sentido a profissionais criativos. Então, se você. Hoje em dia, a Adobe faz muito conteúdo, para mim aparece direto, pro YouTube promocional, que aparece lá criadores de conteúdo fazendo algum vídeo comercial, assim, muito maneiro e tal, e inspira muito criatividade. E quando eu via isso, eu falava, cara, eu acho que eu tenho um fit com a Adobe, assim, os meus conteúdos Total. criativos, eu acho que combinava com a Adobe. E aí eu fui atrás de pensar formas de chamar a atenção da marca, né? Então eu comecei a produzir alguns conteúdos é, que tivessem um pouco a ver com a marca. Você estudou a marca antes, assim, o que que eles estavam publicando, o que que talvez faltava no seu olhar para fazer essa proposta? sim, então, eu fazia coisas para mim, né? E aí, assim, baseado no que eu queria, e, enfim, sem muito objetivo em relação à Adobe, né? Outros objetivos. E aí, olhando um pouco para dentro da marca, eu vi assim, eu vi uma oportunidade em produzir conteúdos que conversassem com as ferramentas da plataforma, porque a Adobe ela tem muito disso, os conteúdos dela são conteúdos assim, meta-conteúdos, né? Conteúdos falando da própria plataforma, do próprio Aham. programa. É o próprio mundo, né? Entendeu? Então eles trabalham muito isso. E aí eu peguei e até fiz um vídeo, que foi o vídeo que eu usei para mandar para eles. Que foi um vídeo onde eu usava meio que o Photoshop, era um vídeo. Você pode mostrar pra galera para entender melhor, mas Já vamos colocar aí, é, por é favor. um vídeo onde meu rosto, eu pego e seleciono com a ferramenta de seleção do Photoshop o meu rosto e eu diminuo ele na minha cabeça. Então fica uma cabeçona com um rostinho, e Aham. aí eu fico meio desesperado e aí depois ele volta ao normal. Esse vídeo eu peguei esse vídeo e mandei para Adobe na DM, tentando DM do Instagram DM no mesmo? Instagram, tentando chamar atenção. Já tinha mandado algumas vezes antes outras coisas, Sim. tentando, e aí viram. Aí viram, Não, e eles vêm mesmo, tá? vem. Porque eu tenho um print guardado com muito carinho, o pessoal da Adobe aí, ó, que eu fiz também uma menção. Eles responderam assim, tipo, parabéns pelo trabalho, alguma São coisa. muito Pra mim fofos. foi o meu Oscar, assim, Sim. Massa, né? meu print que eu guardo com muito carinho, a estrelinha. E, cara, foi muito legal, né? Porque você viu a oportunidade
e já tomou uma ação, né? Já mandou uma Sim. DM pra eles. E aí, o E que que aconteceu aí eles depois? curtiram e acho que riram, sei lá, uma coisa assim, do meu vídeo. Aham. Aí eu falei, pô, maneiro. E foram simpáticos, pelo menos. Mas aí eu falei, caraca, será que não vai rolar nada? E aí no dia seguinte, eles mandaram uma mensagem. E aí, Léo, será que você topa fazer um conteúdo em parceria e tal? Aí eu falei, nossa, esquece. Caraca, Vence ferrou. na vida. Ferrou. Aí nisso, fechamos uma parceria, sem fins financeiros, assim, eu produzi total parceria com a Adobe, o que foi muito maneiro, porque não imaginava que eles teriam davam tanta liberdade assim para os criadores. Então, quando a Adobe, que é um posicionamento muito legal da marca que tem super fit com o que ela representa, né? Aham. Quando a Adobe, pelo menos posso falar por mim, né? Quando a Adobe fechou comigo, ela me deu muita liberdade no sentido assim, cara, não tem um roteiro, não tem um briefing muito fechado, a gente precisa de um conteúdo que passe essa mensagem. E, enfim, propõe você. E aí eu propus, não teve nenhuma alteração, eu já produzi, me amarrei em produzir. E aí nisso desencadeou mais 2 conteúdos que eu produzi com eles ao longo de alguns meses. Depois desse primeiro conteúdo, eles já passaram a me pagar pela produção como influenciador, e que é muito legal também. Acho que a valorização e a liberdade criativa que eles deram Sim. é algo que me conquistou ainda mais, né? Porque tem muitas marcas que não cumprem com o posicionamento, não cumprem com a imagem que elas passam nas redes e tal. Acho que a Adobe super cumpriu com isso. E aí dessa parceria que super rolou, super deu certo, né, para as redes sociais, me indicaram para ser um manager de pré-lançamento de alguns aplicativos, né, não todos, enfim, Sim. da Adobe aqui no Brasil para a Adobe Internacional. Então, com essa indicação, me mandaram um e-mail, enfim, aí aquela burocracia toda, mas a base lá de Orlando começou a entrar em contato comigo, a gente fechou, e hoje em dia eu faço a gestão da comunidade que testa alguns aplicativos. Então, teve um aplicativo, é que eu não posso falar muito porque não foi lançado. É, Maldade isso aí, não. mas teve um aplicativo que chegou a rodar um pouco num grupo controlado para teste, que era Aham. um editor de celular, mas acabou que acho que não vai ser veiculado, porque eles fazem muito testes assim, Sim. para entender o mercado, e pegam pessoas do país, como eu. Cada lugar tem um manager de Sim. pré-lançamento, que ele vai fazer o vínculo, né, entre o país e o produto internacional. E vai dizer um pouco sobre a cultura, sobre fazer a tradução dos feedbacks, para Contextualizar. eles entenderem e adaptarem para o mercado brasileiro, no caso. Então teve esse, agora a gente está fazendo um outro, que é uma versão beta do Do. Adobe Express, que é Ah, esse pode um. contar. Achei que ele não, Não, não não, ia não, esse eu soltar. posso. Que é o Adobe Express, que é tipo um Canvas da vida, não sei se vocês já usaram, mas tem Aham. versão de desktop e mobile. E aí Aham. tem a versão beta que está testando algumas funcionalidades, e aí eu estou fazendo o gerenciamento também. Então é isso, e aí eu cheguei na marca internacional, e para mim foi um achievementzinho bizarro que eu tinha Sim. desde o início, e eu considero que foi numa, numa etapa recente da minha carreira, assim. Sim. Eu esperava que eu demorasse muito mais para conseguir chamar a atenção da Adobe. É, enfim, hoje em dia eu tenho a camisa que eu recebi Ah, deles é e tal. tudo, Não, é tudo todo. Você vê? massa demais, massa demais. E Mas você merece, né, Léo? Obrigado. demais. E uma coisa também que me chama a atenção, acredito que o Tawan também, é que não adianta você ficar lá atrás de um computador esperando a oportunidade vir, Sim, esperando as coisas chegarem. Não, você teve atitude, mas além da atitude, eu vejo que você também estava com preparo. Por quê? Você precisou em algum momento ali falar inglês, sim, você precisou em algum momento ali mostrar o seu lado criativo e mostrar suas referências, tudo que a gente está conversando aqui. Então, eu acho que é importante a gente também trazer isso, porque tem muitos profissionais que eu vejo a gente recebe na WeLink, assim, às vezes um currículo ou forma de entrevistar as pessoas mesmo, que, cara, elas estão tão focadas só numa coisa ali, na operação, de mexer numa ferramenta e tal, que as outras coisas que complementam parece que não vem, né, Tauan? Acaba descompensando, né? Então eu acho que esse seu lado de você ter a atitude, mas também ter o preparo, que enquanto você estava sim. esperando a resposta, ou pensando, ou estudando a plataforma, né, a Adobe no caso, você também estava se preparando. Sim, Exatamente. o Philly,
que vocês conhecem muito bem, Grande Philly. ele é diretor de fotografia e fotógrafo que trabalha comigo, ele fala muito sobre construir sorte, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o que você está falando. A sorte é quando a oportunidade encontra o talento, né? Então, é, o lugar certo, na hora certa, sem a pessoa certa, é só um lugar no meio do nada. Então, Exatamente. eu acho que isso, inclusive, fala muito sobre queimar cartucho. Muitas vezes a gente quer pular etapas e, por exemplo, eu acho que se eu tivesse, numa situação hipotética, tentado abordar a Adobe com um conteúdo ainda não pronto para isso, Uhum. eu talvez teria queimado cartuchos nesse momento. Então, eu acho que eu priorizo muito trabalhar internamente, comigo mesmo, para chegar num determinado momento de preparo para eu conseguir atingir e ativar uma relação com alguma marca, né? Eu acho que tem muito a ver com isso. A gente passa por diversos momentos onde as oportunidades estão aí. A sorte é isso, né? A sorte está aí e aí depende de você estar preparado o suficiente para segurar ela sem que ela fuja da sua mão. Exatamente. Tá o... Acatar a oportunidade, né, não? E aqui, falando da Adobe, só pra gente finalizar, não sei se você pode falar ou não, mas Pode tem sim, novos pode sim. projetos? Não Os tem? caras querem. Só Pode pra sim, gente saber. vai. Só Porque pra gente assim, colocar um exclusivo aqui, ó. não, Começar em grande estilo. e aí detalhe, a gente tava conversando antes dele, não, isso aí eu vou contar só no podcast. Eu, porra, me deixou mó Óbvio, ansioso. vou Ah, é ficar falando. verdade, teve isso, né? Podcast de amigo é assim, não dá pra ficar abrindo, não, mano. Senão a gente começa tudo antes de chegar aqui. Cara, então, Sacanagem. a minha relação com a Adobe, ela tem sido bem legal, né? Você já falou de ter que falar inglês em algum momento. Cara, eu tenho reuniões quase semanais Aham. com a Ingrid, que é a minha gestora da Adobe Internacional. Então a gente tá sempre falando e tal. E ela gosta muito do. Pelo menos eu acredito nisso. Ela gosta muito do trabalho que eu faço. E ela já conversou comigo um pouco sobre a gente tentar ativar o meu perfil para Adobe Internacional. Então, não estou prometendo nada, mas Aí pode esquece. ser que venha rolar alguma parceria internacional. Não, Espero que sim. aí agora, no próximo episódio já vai estar cobrando um cachê já pra ver. Então, né? Aproveita Expansão enquanto internacional. aproveita enquanto tá legal. Mas legal, Léo, você merece e a gente vai estar Sim, torcendo que total. vai acontecer. Vai É. acontecer super. E uma coisa que já aconteceu também na tua carreira, que a gente acompanha como amigo e também como profissional, né? Foi que você conseguiu chegar, se não no maior, um dos maiores produtores de conteúdo, um maior Do mundo mesmo, artista né? do mundo, né? De efeitos especiais, que é o Zack King. Hoje você trabalha com ele, né, fazendo algumas edições, ali tendo um relacionamento. E mais uma vez eu vou perguntar, como que você chegou no Zack King? Massa demais, né? Então, isso também foi uma conquista que acho que a Adobe e o Zack eram sonhos. Assim, caraca, eu gostaria de um dia ter contato com eles, assim. Mas Aham. é aquela coisa que existem as metas, né? E eu acho que existem aqueles sonhos que no momento não são viáveis. Então, eu acho que esses eram muitos sonhos, até o momento que do nada aconteceu. Então, o Zack era um pouco disso. Ele é um criador de conteúdo, cara. Ele tem o nome dele tá no Guinness Book como o vídeo mais assistido do TikTok, né? Uhum. Não sei se já mudou, mas até o momento que eu fui no estúdio dele, lá tinha lá o quadrinho de 200 bilhões de views. Caraca, é muita coisa. Que é um vídeo que ele tá numa vara, numa vassoura de Harry Potter, assim, Aham. voando. Então, 200 milhões de views. Ele é um criador que ele tem, acho que, 27 milhões de seguidores no Sim, Instagram. sim. Ele é muito grande. E eu sempre admirei ele, né? Ele começou no Vine, já era estourado no Vine, muitos anos atrás, e ele foi passando de plataforma em plataforma, sempre conquistando seu espaço. E aqueles dinossauros da internet, né? Sim. Do efeito especial. E quando eu tive acesso a ele, foi a partir de um processo seletivo internacional que ele abriu, e eu vi um vídeo no Instagram dele, tinha, sei lá, 6 horas que ele tinha postado, já tinha Aham. umas 4 milhões de views. Eu falei, caraca, mãe, tá abrindo vaga, que loucura, vou mandar, eu vou me inscrever e vamos ver o que acontece, né? E aí preenchi o formulário lá, que tinha que enviar um compilado de 1 minuto. Você podia fazer um vídeo novo ou um compilado de vídeos seus de 1 minuto. Você tinha que mostrar que você é bom o suficiente para estar lá. Mandei. Eu tinha já esse meu trabalho na rede social
E eu tinha alguns vídeos que eram muito a cara dele. Por ser uma inspiração e tal. Então não eram cópias de ideias dele, mas eram claramente o estilo dele. Semelhante. Né? Claramente o estilo que ele traz nas produções dele. E eu falei, cara, vou juntar só essas. Eu juntei só as que eu tinha mais semelhança com ele. E mandei 1 minuto. E, pra minha surpresa, uma semana depois eu recebi um e-mail de que eu tinha sido escolhido para passar para a segunda fase. Né? Eu e mais 7 pessoas. Do mundo inteiro. Não sei quantas se inscreveram, mas do mundo inteiro. Mas bastante, né? Se o cara eu acredito que sim. Assim, mas eu também acho que também assusta um pouco o nome dele. Sim. Né? Acho que muita gente nem tenta. Né? Então, eu não sei quantos foram, mas eu acho que muita gente nem tenta. Mas enfim, acho que deve ter sido um número considerável. Sim. Mandei. Eu mandei. Um fato acho que foi legal também, eu mandei antes de dar 24 horas de postagem dele, pra tipo, ser um dos primeiros a enviar. Então eu não produzi nada, né? Eu só juntei tudo na hora seguinte que eu vi e já mandei. Eu não sei exatamente o tempo, mas foi menos de um dia antes. E aí, enfim, recebi, eu e mais 7 pessoas, e a gente tinha 14 dias para editar um vídeo, que era inclusive com o Terry Crews, que ele já postou. Sim. E tinha que editar esse vídeo, que ele ia aprovar ou não. E aí eu lembro de pensar, cara, são 14 dias, tem 8 pessoas aqui. Acho que todo mundo vai saber editar, porque todo mundo passou pela seletiva. A questão é quem vai conseguir entregar um nível bom mais rápido. E aí eu lembro que eu fiquei 2 dias direto no estúdio, editando. Qual que era o seu prazo? 14. 14 dias. Eu entreguei em 2. E foi o primeiro? Foi o primeiro, com 5 dias de antecedência. Olha só. O segundo demorou 7 dias para entregar. Doideira. E aí eu entreguei, eles não corrigiram nada. Assim, eu não levei ele ao nível máximo. Assim, eu não fiquei bitolado, tipo, tenho que ficar perfeito e tal, porque eu queria vencer na velocidade. Então eu fiz o mínimo aceitável, assim, tipo, caramba, esse aqui já tá bem bom. Já tá. Eu acho que ele postaria, assim. E aí mandei. 5 dias depois mandaram o outro e depois foram mandando os outros, né? Teve uns que não entregaram. Acho que teve uns 2 ou 3 que não. Acho que não deu conta. Não entregaram. Porque era um pouco assustador. Quando você vê eu não posso entrar também em detalhes nisso, porque tem 2 contratos de confidencialidade quando você está trabalhando com ele. Mas quando você vê os vídeos crus, é loucura. Você dá um medinho. Você fala, não tem como editar isso aqui, ficar. Tá ligado? Tipo, é muita coisa pra você juntar e fazer detalhe, né? vídeos tão incríveis como o dele. Sim. Tem muitas coisas pra fazer. Mandei, fui meio que aprovado, não corrigiram nada, só elogiaram o meu. E aí eu comecei a receber alguns jobs. E aí, desde então, né, já faz aí, acho que vai fazer 2 anos, que eu tô trabalhando com o Zack King. Não é um trabalho fixo, assim, né, tipo... um contrato mensal, né? Não é um contrato mensal, mas eu acabo produzindo quase que mensalmente para ele. Atualmente eu tô com um vídeo, tinha entregado um há menos de um mês atrás. Acaba que os vídeos demoram muito para ser editados, né? Cerca de uns 20 a 30 dias para editar 30 segundos. Então, isso sem pensar no pré, né? Porque eu imagino que o planejamento de um vídeo desse deve ser... Pra captação, né? Sim, não, tem vídeos que são uma produção absurda. Então, acaba que eu não faço todo mês. Mas, olhando num cronograma anual assim, eu tô quase sempre fazendo um vídeo para ele. Agora, um pouco dos bastidores, né? Porque você já contou essa história pra gente, mas eu acredito que muitas pessoas não sabem ainda, que é o seu encontro com o próprio Zack King, né? Como é que você conseguiu encontrar, e não só encontrar, você também teve uma participação ali, né? Dirigi os efeitos especiais da gravação. Como é que foi, de novo, como você... Não, é doideira, né? Cara, isso eu nunca contei em lugar nenhum, nem no meu Instagram. Postei falando que tive essa experiência, mas não detalhei. Então, eu fui lá conhecer ele, vou contar de uma forma mais ou menos resumida, pra galera entender, mas também não ficar aqui, né, 1 hora conversando. Eu mandei mensagem pra ele porque eu ia para os Estados Unidos com o Rezende, passar um mês lá, e aí eu falei pra ele que eu ia pra Califórnia, eu ia pra Orlando, mas eu falei que eu ia pra Califórnia, pra, tipo, não ter chance dele não aceitar que eu fosse lá. Não falei com ele especificamente, falei com uma das meninas da equipe, a Colette, que é uma menina que lida mais comigo nos jobs. Falei com ela que eu queria aproveitar minha viagem para Califórnia e visitar o estúdio e tal. Eu sabia como é que era o estúdio mais ou menos e tal.
E por eu já estar trabalhando há 1 ano com eles, um pouquinho mais, assim, eu tava um período sem pegar job nessa época aí, fazia um tempo que eu não recebia job, mas tava mais ou menos há 1 ano e pouco já fechado com eles, relacionamento em legal. relacionamento com eles. Então, eles aceitaram, de primeira assim, super topou, falou que ia ser super legal, me chamou para ir numa segunda-feira, onde tem reunião do time, né, e o Sim. Zac tá lá presente no estúdio, e pediu pra ir na hora do almoço, que eu almoçava com eles e ficava pra tarde. Aham. E aí eu tava com o Resende em Orlando, né, aí eu fui no sábado, peguei um avião, fui pra Califórnia, fiquei lá sábado, domingo, segunda de manhã eu fui lá conhecer ele. Só que quando eu cheguei no estúdio dele, simplesmente ele não tava. Porque nada é tão fácil assim na vida, sacanagem. Porque ele tinha ido pra uma reunião Aham. de emergência no Texas e, a Colette falou, cara, eu não ia falar pra você não vir, então assim, você vai conhecer tudo, mas ele não tá aqui, não volta hoje, enfim, é isso. Aí eu fiquei muito frustrado, né? Mas assim, enfim, tava lá, vou aproveitar, falei com todo mundo, tal. Conheceu a equipe, Conheci todo mundo, estúdio. mais de 15 pessoas, gente pra Legal. caramba, vi, mano, ele tem um quarto que gira 360 dentro do Que estúdio, doideira. Cara. tipo, como se fosse esse cenário aqui, mais ou menos, essa sala, só que ela tá dentro de uma estrutura suspensa que tem um giro de 360 Sim. infinito, assim, e a Massa. câmera gira junto com ela. Muito Então massa. você consegue andar no teto, andar na parede. Conheci isso, então vi muita coisa legal lá. Mas, no final do dia, o produtor, falando com ele, ele falou que eu poderia ir no dia seguinte na gravação para conhecer o Zac. E eu mudei minha passagem. De última hora, assim. De última hora, eu mudei minha passagem para ganhar uma fortuna, mas consegui mudar de manhã, no dia seguinte, né, pra de noite. Sim. E aí, fechei, fui pra casa. Quando cheguei, em casa não, né, fui pra academia que eu tava lá, que eu fechei uma parceria. Quando cheguei para dormir, pouco antes de dormir, ele mandou mensagem falando que tinha cancelado meu encontro com o Zac, porque ia ser uma gravação, e aí ia ser difícil de chegar lá e tal. Aí eu falei, cara, já mudei a passagem, não vai rolar e tal. Enfim, resumindo, Deu uma consegui, choradinha. chorei e consegui ir. Ele falou, ó, meia hora, você vai chegar meia hora antes, vai apertar a mão do Zac, tira uma foto e vai embora. Tieta um pouco. Aí eu, meu irmão, se eu apertar a mão do cara, Tá tudo bem pra tá mim. show, eu preciso ver ele na minha frente. Beleza, aí já tava na Califórnia há 3 dias, não ia ver o cara. Bizarro. Aí fui, cheguei lá, cheguei 1 hora de antecedência, e já conheci a galera do dia anterior, então eu fiquei muito à vontade. Daqui a pouco chega o Zac King, eu, meu Deus do céu. A gente aquele embrulho na barriga assim, O tipo, coração já meu Deus do acelerou. céu, o cara tá aqui na minha frente. Aí, ele preocupado com a gravação, né, vendo e tal. E aí, não vou entrar em detalhes, mas tinha um efeito lá que não tava dando certo. Aham. É um efeito prático que a gente chama, quando você faz um efeito como se fosse uma mágica. Se você gravar um mágico fazendo uma mágica, você pode dizer que é um efeito prático, que é um efeito que ele tá em câmera dando certo já. Você não precisa editar depois. E alguns efeitos são feitos assim, né? Inclusive eu uso alguns. Então, eles iam fazer isso, só que não tava dando certo. Então ia precisar fazer de outra forma na edição. Uhum. E aí, para isso, geralmente tem um diretor de efeito especial na gravação para orientar isso. Só que por ser um dia que não precisaria, não tinha ninguém. Sim. E deu errado, então eles precisavam de alguém. E eu tava lá. Mais Surreal. uma vez. No momento Tava na certo. hora Momento certa, A pessoa com a certa, no pessoa momento certa, certo. É. doideira. Surreal. E aí, falaram, cara, você topa dirigir essa parte e depois ter uma conversa maior com o Zac? Aí você meteu uma marra e falou, Não, vim aqui aí só pra... cara, por dentro eu tava explodindo, né? Eu falei, não, claro e tal. Na verdade, assim, é mais um auxílio do que, né? Porque a própria equipe manja muito de produção isso todo dia, então é mais um auxílio, né? Pra ter uma pessoa que é especializada nisso, mas o Zac. Uma outra opinião O também, Zac, assim. todo mundo sabe e manja pra caramba, né? Claro. Então, rolou essa dinâmica, eu meio que dirigi essa parte de efeito especial, né? Quem dirige mesmo é o Zac, Sim. assim como eu nas minhas gravações é ele, mas eu tive a oportunidade de poder propor a solução dos problemas Opinar. lá, opinar, e acabou sendo a minha ideia que foi Uma executada, saída. que cara, foi um momento até que eu fiquei até, tipo, nossa, não sabia o que eu fazia na minha vida, porque o Zac, resumidamente, foi rolando, não posso entrar em detalhes, é porque eu estou evitando detalhes, porque eu não posso contar Claro. os detalhes dos efeitos, mas Sim. tava rolando, eu dei umas 2 opiniões assim perdidas na hora que a gente estava tentando resolver, e ele gostou. E aí até passou um dos moleques da equipe e falou assim, bro, o Zac liked you, tipo, o Zac gostou de você e tal. Aí acho que ele sentiu que eu tava entendendo a parada.
E aí ele perguntou num dado momento, quando estavam conjecturando lá como é que iam fazer Aham. pra solucionar, Latini, como é que você faria isso? Tipo, em inglês, né? Aí nisso todo mundo olhou, eu fiquei tipo, caraca, ferrou, eu tenho que inventar um efeito que eu nunca fiz, Aham. né? Eu nunca tinha visto nem feito, eu tive que propor uma solução. Mano, eu sei que me baixou ali um negócio que eu sabia exatamente o que fazer, tá ligado? Eu tinha E deu teoria, boa. é isso, eu não vou entrar em detalhes porque eu não posso, mas eu sabia, mano, a teoria exata do bagulho que eu nunca tinha feito. Aí falei, em inglês ainda, tentando desenrolar ali pra explicar, né, o que eu tava querendo dizer. Total. Aí eu vi todo mundo ouvindo. Cara, eu só sei que quando eu acabei de falar, o Zac chegou. Eu, Actually, I think this is the best way to do it. E saiu. Então ele falou assim, cara, acho que esse é o melhor jeito de fazer mesmo. E Aham. aí saiu. E eu fiquei assim, aí todo mundo ficou tipo. Aí o Zac saiu, foi meio que resolver figurino. Mano, nessa hora veio os três moleques que eu fiz mais amizade no dia anterior. Aham. Bro, tipo, caraca, irmão, o Zac, tipo assim, gostou muito de você, que porra é essa? E eu fiquei assim, caralho, ele gostou de mim, ele gostou de mim. E aí nisso a gente executou, resumo da história, a gente executou, gravou, deu super certo, eu editei o vídeo, postou, acho que teve 17 milhões de visualizações, Caraca. super rolou. É, e eu meio que, acho que entrei mais pra família, assim, do Estúdios King lá, Sim. e desde então, aí eu fiz muito mais, antes de eu ir pra lá, eu tava meio esporádico, e depois que eu fui pra lá, é, Agora tem que estar mais frequente, né? muito mais frequente. Que massa, que história linda, viu? Loucura, Massa né? demais. Isso aí é bom pra galera que tá assistindo, tipo assim, não desistir. Cara, não é fácil. Olha a Verdade. quantidade de tempo que você ficou, foi, criou uma relação aqui, foi numa oportunidade, não desistiu porque teve empecilho, tava ali. Eu não comentei, mas antes de eu me inscrever para a seleção, eu participava de um programa do Zac que tem no YouTube, que ele faz Magic of the Month, né, que é a mágica do mês. Aham. Ele reage, ele tem um tema pro próximo mês. Quem manda efeito. Ele tinha isso, não sei se agora tá rolando ainda. Mas na pandemia rolou muito. Você mandava vídeo seu no tema que ele pedia e ele avaliava os melhores, fazia um react no Aham. YouTube Uhum. dos melhores vídeos. E aí, quando você aparecia, você ganhava o broche, um pinzinho assim, temático daquele episódio. Então, é sobre pontos turísticos. Aí tem Aham. um broche que é sobre tipo Torre Eiffel, Que legal. é, Massa Taça demais. da Liberdade e tal. E aí, toda vez que você aparecia, você ganhava o daquele mês. E se você aparecesse 3 vezes, você ganhava uma edição limitada, que é o Black Edition, né, que é um pretão bonitão. E aí, então eu tinha participado já de uns 4 ou 5. Então já tinha dois, eu tinha, acho que tinha um Black Edition e mais uns 4, tá ligado? Uhum. Então eu tinha uma relação que ele já sabia quem eu era ali no O rosto já rolê. era No set. familiar, já. Exato, Sim. Então, tipo assim, ele sabia quem eu era antes de eu trabalhar para ele. Então, é o que você falou, foi um relacionamento que ele foi construído aos pouquinhos. Uhum. Antes eu era um admirador. É, Aí eu leva passei a ser um cara tempo. que tá aparecendo ali de vez em quando. É. E aí, quando eu tive a oportunidade, Virou a chave. sim. E eu conversei com um amigo meu italiano, porque a Uhum. galera do efeito especial internacional, assim, na pegada criativa que eu faço, que é menos São mais holograma, essas conectados, coisas né? mais edições muito fluidas, enfim. A galera se alimenta muito, assim, tipo, de conteúdo, conversa, segue. Então tem um amigo meu italiano que eu falei com ele, que ele aparecia muito também no lance do Zack. Aham. E ele até ganhou, ele foi um dos selecionados do vídeo do ano. O Zack fez uma edição do ano e ele apareceu e ganhou um prêmio. Caraca. Ele não enviou porque ele achou que seria muito difícil, tá ligado? E eu até conversei sobre isso com ele, ele falou assim, você passou? Eu falei, passei. Ele falou, cara, eu não enviei porque eu achei que, tipo, não tinha nem chance, tá ligado? Então é o que eu falei, muita gente acha que não acredita na parada e tenta, tá ligado? Aham. Exatamente. Agora aqui, Léo, vamos dar um break nos papos cabeça. Agora Tá é o fritando momento, já, agora é o momento em que a gente vai conversar de uns assuntos mais pessoais. obviamente. Vou pedir pro Thiago trazer aqui pra gente. Então, essa hora do break é pra gente realmente dar um break, assim, e E fazer o que eu mais gosto, que é trazer. comer. Trazer o quê? Johnny Rockets pra gente. O Thiago Olha vai trazer aqui aí, uns agora sim. hambúrgueres. Quero Bom agradecer mais demais. uma vez o Johnny. Olha, mini burgers. Olha
Isso aqui. Ficou um pouco pequeno, né, Não, pro mas eu tamanho da adorei. tua mão aí. Olha só que bonitinho. Cara, você vê como eles são Cara, eu caprichosos? adorei, sério mesmo. O Johnny, ele tá presente em mais de 30 países, tá? E tem milkshake que já foi eleito o melhor do mundo, então esse daqui já, ó, você vai ver, não tem outro igual. E eles são um dos nossos parceiros aqui do WeCash, né? Então a gente tá muito feliz com essa parceria. Muito obrigado, Nossa, uma Johnny, delícia. toda a equipe. E, cara, vai ser difícil agora a gente Não, continuar o agora podcast, é né? break mesmo, né? Não, Break. Vamos pro comercial, chama, Não, mas bota aí um. a e é, gente vai comendo, Vai vai conversando, falando. claro. Agora, e é vamos em bom casa. mesmo. Se deixar agora, eu só fico mastigando daqui pro É, final. acabou. E a E gente, aqui, a gente sabe o cardápio todo, né, do Johnny. não, eu tô lá toda santa semana. De óleo. De óleo. E Mano, não tem muito bom. só óleo, viu? Tem vários sabores. Já foi eleito o melhor do mundo. Nossa senhora. E assim, cara, não tem só hambúrguer, etc. Olha só essa costelinha. Tem felicidade também dentro da. Mas, ó. Costelinha e onion rings. Tá? Esse aqui vai ficar Esquece. pronto. Guardanapinho aqui, vou comer um pedacinho. Não, agora o podcast vai ser só entre eu e você, tá? Porque esse daqui. Acabou. Uhum. Ô, Léo, mas me conta. Em relação ao equipamento, para você fazer esses vídeos e tal, qual equipamento você usa e talvez qual que você quer usar, né? Qual que para você é o top dos tops? Cara, então, puxando um pouco do que eu falei lá no início, sobre dominar o básico ao nível do avançado, Aham. eu acho que isso está aplicado em todos os âmbitos da minha atuação profissional, inclusive nos equipamentos. Então, assim, eu não vou ser hipócrita de falar que quanto mais equipamento e quanto melhor for o seu equipamento, mais possibilidades você tem. Óbvio que você tem. Mais possibilidades com mais variedade e mais alto nível dos equipamentos. De Mas, qualidade, tudo. mas eu não me prendo a isso. Então, hoje eu tenho um kit que ele é, de certa forma, enxuto, né? Então eu não Aham. tenho milhares de coisas, mas eu tenho, acho que, peças muito bem escolhidas. Então, que combinam muito com o que eu faço, né? Acho que o audiovisual também tem uma questão de que Identidade. identidade e cada um tem o seu rolê, mano. Tipo Aham. de equipamento, né? Para algum segmento Cada um tem um. específico. Então eu vou te dar um exemplo bem claro que todo mundo vai entender. A Blackmagic é uma ótima câmera, certo? Mas ela tem um fluxo de memória, exige um fluxo de memória muito alto. Então Aham. você vai gravar um vídeo de 1 minuto, ele vai dar muitos gigas, tá ligado? De memória. Enquanto uma Sony A7S3 também é uma câmera bem boa, vai produzir um arquivo muito menor. É óbvio que esse tamanho vai trazer coisas junto. Então não é grande à toa. Tem diversas qualidades na imagem que acarretam essa maior memória. Mas eu acho que uma 7S3 cumpre muito bem com o que eu faço e que preciso de menos memória alocada. Então eu não opto por uma Blackmagic, apesar de ter um preço competitivo com uma Sony A7S3, porque eu vou ter que investir muito mais em memória, em fluxo de log, né, de carregar as coisas, para trampos que eu faço que são muito mais de rede social. Então, eu monto meu equipe assim. Eu tenho uma Sony A7S3, que cumpre com as minhas exigências de qualidade atualmente para as redes sociais. E óbvio que isso não me impede de alugar para algum job específico alguma outra câmera, mas é o que eu uso no meu dia a dia. Tenho 3 lentes que eu acho que são lentes versáteis, então eu tenho uma 24-70 Sigma Art Uhum. 2.8, tenho uma cinquentinha básica de kit? backup ali só para se der algum ruim, e tenho uma grande angular, se eu não me engano, ela é 12mm, no Distort. Então esse é o meu kit ali básico, tem os filtros, enfim. E em relação à luz, eu tenho 3 spots LED bem forte da Amaran 300C e 2 150C, que são spots LED muito fortes Aham. e fazem RGB, então muito versátil, e 2 bastões LED. Então é óbvio, isso é um ótimo kit, eu acho que a maioria dos videomakers adorariam ter esse kit. Claro. Mas ele, em termos de produções um pouco maiores, que às vezes eu faço, como por exemplo a gente mostrou do Indiana Jones, Aham.
eu acho que é um equipamento enxuto, assim, é o mínimo necessário. Então, é muito da minha vibe essa. Versátil, né? É Dá pra versátil, fazer várias exatamente. coisas. Sem muito. Porque quanto mais equipamento e mais elevado é o nível deles, Aham. mais logística, mais memória, mais muitas outras coisas estão atreladas a isso. Vai muito também de acordo com a finalidade. Exatamente. Por exemplo, a galera que grava é, comercial de TV. Cara, você não vai usar uma Sony A7S3, tá ligado? Sim. É isso. Não faz parte do meu dia a dia esse tipo de trampo. E aí, quando eu preciso fazer um tipo de trampo desse nível, eu alugo uma câmera ou chamo um Um profissional fotógrafo que já é. que já tenha uma câmera e que vá fazer o manuseio dela para aquele job, entendeu? Não, inclusive você falou uma coisa muito legal, que é essa questão de alugar equipamentos, né? Porque às vezes você não precisa fazer um investimento tão alto para primeiro ou testar ou, por exemplo, usar esse equipamento, né? Por exemplo, aqui no iCast, a Move é um dos nossos parceiros, que é uma locadora audiovisual, então eles têm tudo que um profissional do audiovisual precisa, né? Tudo. Cabo, microfone, esses microfones são da Move, então assim, cara, E também câmera, lente, tudo. iluminação num geral. Eles são Cara, muito isso é uma coisa completos. que é legal falar, que muita gente que entra no audiovisual acha que alugar equipamento é uma coisa para galera do outro nível. Ou que é Fora muito do caro. normal. Exatamente. Então, exatamente por isso. Acha que é pra galera que tá muito lá em cima, Aham. por achar que é caro. É. Um camarada meu outro dia veio perguntar se eu tava usando minha tela verde pra ele usar. Eu falei, cara, aluga, é R$60. Uhum. Então, assim, é, óbvio que vai variar de lugar para lugar, mas não vai mudar muito disso. Então, às vezes, uma diária de um item é muito barato e você não imagina. Então, isso é uma coisa que eu vejo até com amigos meus. Assim, bons profissionais do audiovisual estão sempre apoiados por boas locadoras de equipamento. Todo mundo, assim, eu aqui em São Paulo não tenho tantas parceiras assim, mas no Rio de Janeiro tenho as minhas locadoras que eu estou sempre alugando, porque é isso, eu tenho um equipamento ali que é pro dia a dia, mas quando eu fecho uma publi, quando eu fecho um job mais comercial Mais assim, específico, né? mais específico, eu vou lá e pego, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente fez um trabalho para a Maratona do Rio, Aham. onde eu tinha que fazer a revelação das medalhas e eles queriam fazer algo diferente. Então eu construí um capacete para fazer um point of view, assim, né, primeira pessoa. E para esse capacete eu precisava de um follow focus, né, para fazer o foco na manual à distância. Sim. Porque eu ia usar uma lente grande angular que ela não tinha o autofoco e tal, enfim, precisava controlar. E aí, em vez de alugar ou de comprar ou desistir, eu aluguei por uma diária, foi super em conta, eu incluí inclusive no orçamento, e a gente teve ali um equipamento muito bom por um dia, e foi isso, tá ligado? E Exato. não só para você fazer um job, mas às vezes você quer estudar, ou antes de comprar um equipamento você quer testar e não tem quem tenha, né? Cara, isso Essa é a é uma importância. dica de ouro, de ouro, de ouro, de ouro. Porque assim, não vou dizer que eu estou insatisfeito, tá? Mas recentemente eu comprei uma câmera que assim, a minha era um X, essa é tipo 5x. Eu fiz um upgrade assim muito distante do meu equipamento anterior. E teve algumas coisas, tipo, não tem que reclamar, é uma câmera maravilhosa. Só que a cor da pele, enfim, alguns detalhezinhos que não me agradou tanto. Talvez se eu tivesse alugado e feito alguns trabalhos, algumas Testado, coisas né? com ela, testado antes, eu não teria tido esse investimento tão alto e agora eu tô entendendo para ver o que eu vou fazer. Mas, só para a gente finalizar esse assunto com relação à locação de equipamento, fica a dica para vocês, não só a galera de São Paulo, mas a Move tem aí equipamentos no geral para nossa galera aí do audiovisual. E mais uma vez, obrigado por vocês estarem presentes aqui com a gente. E já aproveitando, engateando aqui para a próxima pergunta, o Léo, qual foi o job que mais te marcou assim na sua carreira? Cara, então, em termos de... É porque, assim, eu já fiz bastante coisa, né? E eu gosto muito de vários jobs que eu já fiz. Então, é difícil escolher. Eu acabei falando de dois aqui que são, assim, não Incríveis, tem como né? mentir. Um marco na sua carreira. É impossível falar que acho que os mais importantes não foram Adobe e Zack King,
porque foram marcos muito grandes Porque e... a Adobe é King. Pronto. Exatamente, acho que é o explicativo. São jobs que trouxeram, são marcas e parceiros, né, que criam uma autoridade só pelo fato de eu estar com eles. Entendeu? Exatamente. Então, qualquer pessoa do audiovisual que eu falo que eu tenho relação com a Adobe e tal, já fica mais interessado em saber o que eu faço. Então, acho que em termos de importância, esses jobs. Mas, em termos de satisfação pessoal, pela arte em si, assim, pelo produto em si, eu acho que são os vídeos que eu faço pra mim, como, por exemplo, da Múmia lá do Indiana Jones, Aham. onde eu posso implementar a estética que eu quero, a história que eu quero, do jeito que eu quero. Você Então, pode viajar à vontade, né, Léo? isso é o mais Massa satisfatório. demais. Não tem dúvidas. Sim. Mas, em termos de importância e de, assim, Autoridade. orgulho, enfim, acho que o Zaquin e a Adobe são os mais importantes. Não, irado demais. A gente que acompanha assim de longe, pra mim, cada vídeo é um acontecimento já, né? É muito doido. Ó, queria ficar aqui horas e horas falando contigo, assim como a gente faz no off, Assim como a gente né? fica todo dia. Fica todos os dias, mas a gente já tá encaminhando aqui pro final. E no final a gente tem uma brincadeira que é um bate-bola, tá? Então, você vai falar a primeira palavra que vier na sua cabeça. Perigoso. Uma pergunta e uma palavra. Uma pergunta e uma palavra. E vamos lá. Tem que tentar ser rápido? Não, pode ir no Então seu tá, tempo tá me aí, dizendo. mas, né? Vamos Vamos lá. lá. Um filme. Aladdin. O live action. Uma música. Nossa, eu sou muito ruim nisso, gente, calma. Uma música. Já me vem funk na cabeça. Calma. Bom carioca que é. Calma. Uma música legal. Cara, que vem na cabeça mesmo. É. Aquela que tem seu nome. Pode cantar um pedacinho, não tem problema não. Mostra o seu outro talento. Cara, é que eu tô vendo essa porra direto. Eu tô vindo se ditando, mano. Isso é coisa de maluco. É coisa de carioca, eu acho. Aquela que é piloto. Carinhoso. Nossa, Léo. Calma. Qual o nome dessa música? É Piloto. Piloto. É um funk, Piloto. Um dia feliz. O dia eu conheci o Zaquinho. Um lugar, Léo. Nova York. Um medo. De não poder criar mais. E agora completa essa frase. O mundo seria melhor se... As pessoas fizessem as coisas com mais amor. Ó. Falou E pouco, esse- mas falou bonito, hein? E esse foi o brabo dos bravos, Leonardo Tamo Latini. junto, galera. Massa Muito demais. obrigado mais uma vez. Tem que fazer um efeito aí, É. precisa ficar a mão. Ô, Léo, a gente tava. É muito, muito legal, muito gostoso. O Leonardo, ele chegou em São Paulo no domingo. E assim, a gente passou o dia todo juntos. A gente sempre fala que sempre que nós estamos juntos, sempre tem uma troca muito recíproca, assim, muito legal. Que o Léo sempre traz muitas novidades, traz as experiências dele. E eu e o Lucas, do nosso lado, com a WeLink também, com os nossos jobs, com as nossas experiências. E esse é o propósito do iCast. Realmente unir mais o pessoal da Do nossa área, do audiovisual. audiovisual, trocar essas experiências. Então, você que assistiu até aqui, eu quero agradecer por ter assistido até aqui e aproveitar os próximos episódios, porque assim, eu tenho certeza que você vai ter aí muitas coisas para agregar na sua carreira e é isso, só agradecer mesmo a todos vocês, todos os envolvidos. Agradecer também, mais uma vez, Red Bull, por sempre nos apoiar, né? A gente brinca, dando asas aí para os nossos sonhos, os projetos, pro iCast e os outros parceiros que nós temos, né? Johnny Rockets, Brasileira Digital, Move Locadora, muito obrigado por estarem conosco nessa nova etapa também, que é muito importante. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a por ter vocês vindo. pelo convite, adorei. No primeiro, não podia ser diferente, né? Essa intimidade que a gente tem. E é isso. Mais uma vez, sigam aqui as nossas redes sociais. Sigam o Latini
nas Vem que redes. vem. Aproveita, né? Que ainda dá pra mandar uma DM pra ele. que Olha aí, daqui a ó. pouco, já não sei. Leio tudo, não, mas assim, quando Respondo. dá. É. Você responde Às vezes eu as leio, porque às histórias. vezes eu leio 2 semanas depois, mas eu leio. Mas tá tudo E bem. aí, É, quando quem eu leio, eu responde um ano respondo. depois. Brincadeira. Não, mas até vocês eu ignoro sem querer às vezes. Tá tudo bem. Aí, beleza. Mas, cara, Tá isso é coisa de, acostumado. de galera de audiovisual, pô. Não, eu entendo. Ninguém responde os outros sim na hora. O Lucas, que é meu sócio, eu encho bastante o saco dele, né? E aí, Lucas? Tá vendo? WhatsApp. Não, mas vamos Agora- encerrar. Eu tô falando, olha lá. Ah, não falei? Obrigado. É coisa de audiovisual, cara, não dá. Mas Sim. isso, é isso mesmo. Muito obrigado, gente. Se vocês Sucesso a todos gostaram, vocês. indica aqui também os profissionais pra gente conversar, bater um papo. Exatamente. E manda aí também, né, pros seus amigos, ó. Ou se você quiser vir videomakers, aqui também, bater um papo, trocar um papo com dá a um alô gente. com a gente. É isso. Obrigado e até Dá a um próxima. alô com a gente. Tá vendo, né, gente? Vai saindo as palavras assim. É assim que a gente finaliza o podcast. Tamo junto.